teologia humanista é entender que as escrituras nada mais são do que um modelo ético, um modelo moral. É como se Jesus Cristo fosse um grande professor de moral, de ética apenas, mas Jesus não é isso apenas. Jesus é a encarnação do Deus criador dos céus e da terra, encarnação do Deus vivo, do Deus que criou o universo. Não é apenas uma sugestão de moralidade. E a teologia progressista é fazer com que nós entendamos que há um modo específico de atuação política, uma atuação comunista que é compatível com o evangelho, quando na realidade são absolutamente incompatíveis entre si. A teologia progressista tem por fim tirar Jesus Cristo e colocar a cesta básica no lugar. Não é que a caridade não seja importante, ela é importantíssima, mas ela nunca é, do ponto de vista da experiência cristã, o fim da nossa ação. Ela é o meio para a proclamação da palavra de Deus, que esta sim é a verdadeira saída para todos os problemas. O problema central é o pecado. E a teologia progressista tem por ideia, por mensagem, dizer que nós, acima de tudo, temos que nos envolver em um projeto de ação social, como se a igreja fosse uma ONG, quando na realidade a igreja é o caminho por meio de qual é o corpo de Cristo. A palavra da salvação é pregada. Então são dois elementos altamente perigosos, são afeitos à estratégia decorrente do inimigo de nossas almas e a estratégia principalmente babilônica da sedução. Bom, vamos pensar aqui no nosso Brasil, né, Tassos? Quando que essas teologias, na sua opinião, começam a ganhar mais preponderância assim, no cenário? Depois da Conferência de Lausanne, você tem teólogos latino-americanos que ganham proeminência naquela conferência e vêm ao Brasil e passam a ter um impacto muito maior graças à ascensão do pensamento comunista no Brasil. Isso se deu primeiramente no regime militar. No regime militar, a esquerda não conseguiu ascender de outra maneira e viu que o caminho para exercer a influência e o domínio era por meio do ataque à cultura, à educação, ao entretenimento e também à igreja. Hoje em dia, por exemplo, existe uma estratégia muito grande estabelecida de ataque às igrejas, que não mais é pelos cabeças das igrejas, mas pela infiltração na igreja, por pessoas que têm por intuito implementar ou plantar a semente do progressismo para destruir o cristianismo de dentro para fora. Se você quer nomes para isso, na igreja católica, o câncer da igreja católica se chama teologia da libertação. O câncer da igreja protestante se chama teologia da missão integral. Agora, toda essa questão parece que foi muito eficaz, né, Tasso? A ideia que eles tiveram para isso, porque, por exemplo, através da educação, sobretudo, você olha para a educação brasileira, além de ser um problema do ponto de vista de formação educacional mesmo. Eu já tive colégio de berçário até 2º grau, né? Então, eu estou falando de alguma coisa que eu sei por estar envolvido mesmo com a educação. Eu trabalho com educação há muitos anos e tal. Mas eu já trabalhei com a educação formal brasileira mesmo, de berçário até 2º grau. E não está funcionando. Então, os alunos brasileiros são os piores colocados em todos os testes internacionais, por um lado. E, por outro lado, está sendo eficaz na proposta de destruição da cosmovisão cristã. Você não acha isso? Você que também milita na educação há muitos anos? Você está absolutamente correto na sua observação. Nós temos estatísticas perversas na educação brasileira. O PISA, por exemplo, tem se mantido em níveis gritantes. Os alunos hoje cada vez menos conseguem estabelecer pensamento de forma coerente. Eu até tive aqui em uma outra situação e eu falei que mais de 50% dos alunos acima de 8 anos de idade não conseguem escrever de forma adequada, ler de forma adequada. 50% dos alunos acima de 8 anos não conseguem ler, por exemplo, 60 palavras em 1 minuto, não conseguem fazer cálculos simples. Nós temos nem interpretar texto. O analfabetismo funcional
gritante. Nós podemos ver isso até mesmo pelos comentários que há nas redes sociais. Você coloca algo e o comentário é sobre algo que você não falou. Exatamente. É criticando algo que você não disse. Então, existe um agrupamento brutal de falácias argumentativas que se tornam cada vez mais comuns como fruto do analfabetismo funcional. Agora mesmo eu pedi para desativar o comentário, porque os comentários desse bate-papo nosso, porque as coisas que as pessoas falam não é com base no assunto que está proposto aqui. E a educação tem, de fato, sido fortemente afetada. E o cristianismo genuíno, é importante que se diga, ao contrário disso. As escolas dominicais foram criadas como métodos, meios de ensinar, para ensinar as pessoas a lerem. Antigamente havia muitas pessoas que sabiam ler com base na Bíblia. Exatamente. Aprenderam a ler na Bíblia. O cristianismo genuíno é ele mesmo um sistema de educação, mas não é só isso. É um sistema de educação que leva a proclamação da verdade por meio do Evangelho e, portanto, a salvação, a entrega da vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não pode se negligenciar a importância do cristianismo como formativo do homem. Então, o Brasil hoje está absolutamente rendido às garras, né, de uma metodologia falida, com uma metodologia muito influenciada por Paulo Freire, que aqui no Brasil, pastor César, é um verdadeiro Deus. Se você fala mal de Paulo Freire, idolatrado. Não, você pode falar da família da pessoa, mas você não fala de Paulo Freire, não fala de Marx, não fala de Darwin. Se falar dessas pessoas, as pessoas ficam absolutamente abismadas, ficam irritadas, ficam com ódio de você, porque você atacou um pensamento cujos efeitos é destrutivo. Os efeitos do freirismo no Brasil são absolutamente destrutivos. E isso tem uma ligação, sim, com a ideia do progressismo na teologia, quando para o freirismo na educação as pessoas